Fala pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Vitor Bach e no curso de hoje nós vamos falar sobre fabricar e vender tempero caseiro. Você sabia que isso é uma modalidade de empreendedorismo? Sim, a maioria das pessoas não sabe, mas a venda de temperos artesanais feito em casa, ela é muito grande e vende bastante, cara, e tem uma altíssima lucratividade. Por quê? Porque a gente faz com ingredientes que existem em abundância no nosso dia a dia e a gente ganha apenas pela mão de obra de fazer. Porém, os temperos, eles não são nada complicados, eles são extremamente tranquilos de serem feitos, o que garante pra gente uma altíssima lucratividade se comparado com o trabalho da criação e do desenvolvimento do produto. Então, se você está pensando em começar a empreender com tempero caseiro, eu digo que é uma ótima ideia. Faça isso que você vai conseguir vender bastante e faturar bastante. Aqui basicamente os tópicos que nós vamos falar durante essa parte teórica do curso, lembrando que se você chegou até aqui, você já passou por várias outras aulas padrões dos nossos cursos para que você entenda o máximo possível sobre empreendedorismo e sobre como você pode fazer a sua empresa, mesmo de dentro de casa, começar a decolar e você começar realmente a empreender e faturar bastante e ter os seus lucros, pagar suas contas e crescer e virar uma grande empresa, porque não se esqueça, o que eu sempre digo em todos os cursos que eu gravo aqui para o Instituto Êxito, toda empresa grande um dia começou pequena e a diferença entre uma empresa pequena e uma empresa gigante é o sonho do dono. Então, aquela outra máxima que a gente sempre fala, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, como diria o Jorge Paulo Lemann. Sonhamos grandes, vamos para cima, que não é porque a sua empresa está começando pequenininha dentro de casa não, que ela não pode virar uma grande empresa, tá? Tudo vai depender da sua disposição e da qualidade do seu produto. Aqui a gente vai falar sobre o tempero caseiro, sobre como fazer o tempero caseiro, como armazenar o tempero caseiro, os ingredientes e o modo de preparo. Os temperos caseiros são misturas de ingredientes frescos feitos em casa mesmo, então ele não tem barreira de entrada nenhuma, porque você vai usar esse atributo de ser feito em casa, como artesanal, como homemade, e isso vai dar toda a característica especial do seu produto. Então as pessoas buscam exatamente comprar os temperos caseiros. É uma ótima forma de você vender, empreender e ganhar o seu dinheiro fazendo coisas dentro de casa. Os temperos, eles permeiam a história da humanidade e inclusive motivaram cruzadas para desbravamento de outras partes da Terra. E agora eu te pergunto, por que nós estamos aqui? Por que nós somos brasileiros? Graças aos temperos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, na verdade, eles só fizeram uma alteração de rota, porque o objetivo deles era ir buscar temperos e especiarias na Índia e o nosso Pedro Álvares Cabral resolveu fazer um caminhozinho que ele já imaginava mais ou menos qual era o caminho e onde ele ia chegar, e ele foi um pouquinho mais para a direita, chegou no Brasil e depois voltou para o navio e foi para as Índias comprar os temperos. Então você vê que os temperos eles existem e eles são extremamente requisitados pela nossa cultura há muitos e muitos anos. Então vamos descobrir um pouquinho mais sobre essas iguarias e como elas se tornaram comuns aí no nosso dia a dia. A influência que os temperos possuem na nossa alimentação são inúmeras. Hoje em dia é muito comum que muitas pessoas deem preferência a temperos prontos por diversas razões, entre elas a principal delas é a praticidade, né? Hoje em dia a gente não compra produtos, a gente está comprando tempo, a gente está comprando a economia do nosso tempo, por isso que os temperos caseiros prontos estão sempre alta e são produtos que vendem muito bem. Por que eles são mais saudáveis? Os temperos frescos e naturais são mais saudáveis porque eles trazem nos seus compostos biologicamente ativos, então são produtos que você comprou fresco e você está manipulando de forma fresca sem aí nenhum tipo de aditivo químico das grandes indústrias, tá? Ou seja, eles são fontes de elementos que auxiliam na melhora e no bom funcionamento do nosso organismo. Como conservar o tempero? Basicamente, sem segredo nenhum, na geladeira, o consumo rápido tem que ser em dias, em caso de ser alecrim, manjericão, orégano, salsa, cebolinha e tomilho, tendo a possibilidade de congelamentos, que a gente vai falar disso já já. O congelamento ou desidratamento das ervas e dos temperos, para você preservar por mais tempo, você pode contar com duas técnicas, a desidratação e a de congelamento, tá? Para desidratação, você vai fazer o seguinte, você vai amarrar os maços de tempero pela extremidade, como você está vendo aqui na foto, com uma cordinha mesmo,
ou com um barbantezinho. Você vai pendurá-los em um local seco e ventilado com bastante passagem de ar para que ele vá perdendo a água dele, ele vá secando na modalidade de desidratá-los, né? Ou você vai separar as folhas dos galhos e colocá-los sobre um tabuleiro forrado com papel toalha. Em ambos os casos, aguarde no mínimo para que ele fique desidratado 15 dias. No caso dos maços que foram pendurados, solte as folhas secas dos talos e guarde em potes dentro da sua despensa mesmo, em local seco e arejado sem a presença de sol. É muito importante isso. Vamos dar um exemplo aqui da salsinha. Você vai desprender as folhas do talo e guarde as porções que costumam usar em saquinhos plásticos sem ar. É muito importante não ter a presença do ar para você não prejudicar a validade do seu produto. Coloque esses saquinhos dentro de um maior, todos juntos e feche-o. Duram de 3 a 4 meses e é de suma importância anotar a data do congelamento, pois quando for usar, antes de abrir o saquinho, passe um rolo sobre ele, porque você já vai conseguir picar a sua cebolinha rapidinho. Quando ela está congelada, pessoal, você pega um rolo qualquer, até com a mão, você pega ela, você quebra ela inteira e ela já fica picadinha rápido, você não precisa nem usar uma faca, na própria mão você já faz isso. Continuando aqui com o exemplo da salsinha, você vai congelar os talos e você pode usar ou vender para outros restaurantes para serem feitos caldos, tá? E basta guardá-los em saquinhos mesmo, esses que a gente usa em supermercado para pegar legumes e hortaliças, sabe? Congelamento, você vai conseguir congelar cebolinha, manjerona, sálvia, tomilho, manjericão, hortelã, louro, orégano, alecrim e coentro fresco. Esses daí são os principais tipos de temperos que você consegue congelar para revender posteriormente. Congelamento de cebola e alho é basicamente igual, você pode cortar a cebola em cubos, pétalas ou anéis, vai depender da sua preferência e da preferência do seu cliente, que varia de região para região, de estado para estado. Aí você tem que fazer aí uma análise do seu mercado, do que as pessoas querem, do que as pessoas procuram. É muito importante você perceber que em feiras de rua, você pode ir em várias feiras fazer essa análise e pesquisar mais sobre isso. Nas feiras de rua, a gente percebe que existem várias barraquinhas só dedicadas à venda de temperos. Então o que você pode fazer? Você pode ir nessas barraquinhas e ter ali uma ideia de como eles vendem, por quanto eles vendem e como é que eles fazem para vender, né? A abordagem, a forma de conversar com o cliente, o que o cliente quer e o que o cliente está pedindo. Você vai espalhar esses pedaços numa assadeira, cobrir com plástico filme e colocar no freezer. No dia seguinte, embale as porções em saquinhos plásticos e guarde novamente no congelador, porque primeiro você vai congelá-los numa forma, depois que eles já estiverem durinhos, aí você junta tudo e guarda no congelador. Fechou? Bem simplesinho, não tem nenhum segredo aqui. No caso do alho, o processo é o mesmo, porém, ao invés de ser picado, ele será amassado. E também vai depender da forma que você está querendo usar o alho. O alho picado pode ser congelado em forminhas de gelo junto com o sal. A cebola e o alho também não precisam ser descongelados antes do seu uso. Você já pega e usa direto sem problema. Para fazer um tempero caseiro, o primeiro passo é separar todos os ingredientes que você precisa, como tudo nessa vida, né, que serão usados. Nesse caso, nós vamos usar o óleo, o sal, o alho e a cebola. E como que a gente vai fazer isso? Você vai colocar em um liquidificador o sal e o óleo. Aos poucos você vai acrescentando mais cebola e o alho. Evite colocar tudo junto para bater de uma só vez, pois isso dificultará a trituração do seu liquidificador. Então você vai colocando os ingredientes um a um e deixando bater para você ir vendo aquela consistência ficar mais simples de você conseguir aí preparar o seu tempero, né? Para acrescentar outros itens como cheiro verde, basta você acrescentá-lo junto aos demais, não tem segredo nenhum, é só pôr para bater junto. E nesse caso, quando você põe o cheiro verde, ele fica com aquele aspectozinho verde que é o que diferencia bastante, as pessoas costumam gostar muito. Após todos os itens serem batidos, a aparência da mistura deve ser de uma pasta cremosa, aquela que a gente já viu industrializada, sabe? E o seu tempero já vai estar pronto para você ver, não tem segredo nenhum. É pegar, bater, tá pronto. Nada demais, extremamente simples e lucrativo de fazer. Você vai colocá-los em potes de vidro ou de plástico, depende de você. Eu recomendo o plástico, por ser mais barato, seu custo fica melhor, seu lucro fica maior. Armazene-os na geladeira para maior conservação.
O prazo de validade é de 3 a 6 meses, depende dos itens que você usar na composição do seu tempero pronto, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho da pasta de alho e do sal temperado, que também são modalidades de tempero que você pode fazer na sua casa. A pasta de alho, rapidamente aqui, essa parte de história, pasta de alho e receitas, o armazenamento, os ingredientes eu vou falar aqui para vocês, porém a história você pode baixar no PDF, eu vou passar aqui rapidinho porque não se esqueça, o nosso objetivo da aula sobre empreendedorismo é que a gente já comece a empreender rápido. Eu sei que você está assistindo isso agora, está morrendo de vontade de já ir logo para a aula prática e começar a fazer. Então, se você tiver mais interesse na história do alho, você pode baixar aqui o nosso PDF, que você vai ter aí tempo para você ler cada slide bem certinho. Vamos lá. A pasta de alho ela é feita basicamente com alho e sal, mas poderão ser acrescentados outros condimentos à sua escolha e à sua receita. Vai depender, lembra o que eu falei, da sua região, do gosto do seu cliente, do que ele quer consumir, né? Os condimentos frescos adicionados à pasta, como cebola, salsinha e outros mais, o mais indicado é colocar os condimentos na parte da pasta que será utilizada, pois ao adicioná-los eles reduzem a vida útil dele. Então é importante você se ligar nisso e ir fazendo testes para você entender melhor aí qual é a validade, como funciona e como você pode aproveitar o máximo do tempo de vida útil dos seus temperos. A pasta de alho bem caprichada ela pode ser um ótimo acompanhamento para pães, torradas, carnes, saladas, entre outros. Pessoal, a pasta de alho com maionese é uma opção, você pega a pasta de alho, mistura com maionese, é uma boa pedida. Pasta de alho com gengibre também dá um sabor bem diferente, é pouco conhecido e divulgado, mas os dois juntos fica muito legal. As receitas, ainda temos pasta de alho com iogurte, pasta de alho com queijo e orégano. E o legal é que o diferencial dessa receita com queijo e orégano é o uso do requeijão, mas ele também leva manteiga, mussarela, alho e orégano. Vai depender de como você quer fazer, tá? O segredo aqui é o sabor do alho, pois não fica muito destacado, ele fica mais suave e as pessoas costumam gostar bastante dessa modalidade de tempero pronto que você pode vender e começar a empreender aí de dentro da sua casa. Você vai guardar a pasta de alho na geladeira em um recipiente de vidro ou de plástico limpo e bem fechado, lógico, né? Isso eu não preciso nem dizer. O principal aqui, gente, quando a gente faz as coisas em casa, não é porque a gente faz em casa que a gente faz de qualquer jeito, tá? A gente faz em casa, a gente tem que usar o máximo possível da limpeza e da higiene para fazer os nossos produtos. Isso interfere muito na qualidade final do nosso produto e, consequentemente, na aceitação do nosso cliente. A pasta ela pode durar em média até 2 meses na geladeira, vai depender dos condimentos que você pôs junto, não se esqueça disso. Se você notar um cheiro diferente, descarte ainda que não tenha passado os 2 meses. Como eu falei, depende do que você colocar na receita, pode ser que esses 2 meses virem 1 mês, virem 15 dias, vai depender. Para você mantê-los na geladeira, tem que estar com o cheiro e com o sabor igual, obviamente, não tem muito segredo nisso. Quais são os ingredientes para fazer? 2 ovos, um suco de limão, 4 dentes de alho grande, 1 colher de chá de sal e óleo de soja. E como a gente prepara, Vitor? Qual que é o modo de preparo? Você vai bater no liquidificador os ovos e o alho por 1 minuto, acrescente o sal e o limão e bata. Com o liquidificador ligado, coloque o óleo em forma de fio, até você dar o ponto correto. Você vai adicionando o óleo aos pouquinhos, ele vai criando e você vê o ponto que você quer chegar baseado naquilo que eu te falei da sua pesquisa com os seus concorrentes e como eles vendem, fechou? E agora vamos falar um pouquinho do último aqui, dessa parte teórica do nosso curso de tempero pronto, que é o sal temperado. Como fazer o sal temperado? É muito simples, o sal temperado é o mais fácil de todos eles. Com este sal você pode temperar todos os tipos de alimentos, né? Refogar arroz, feijão, carne, legumes, ele é amplamente utilizado na culinária brasileira. Nessa aula a gente vai ver agora quais são os ingredientes utilizados para fazer o sal temperado. E aqui eu indico para vocês, realmente, cara, foquem muito no sal temperado, porque a validade dele é praticamente infinita. E todo mundo compra, porque é bem útil para você já pegar ali prontinho, já joga na panela e fica muito mais fácil e dinâmico você fazer comida em casa com sal já temperado, tá? Para isso, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 1 kg de sal fino, 1 cebola grande, 1 cabeça de alho,
um maço pequeno de cheiro verde, orégano a gosto, se for fresco é melhor, vale mais a pena, porque ele dá mais sabor ainda, 3 folhas de louro, folhas de manjericão fresco, a gosto 50 ml de óleo ou azeite para fazer o seu sal temperado. Como que você vai fazer o seu sal temperado? Nada de difícil, você vai bater no liquidificador todos eles juntos, né? Se tiver difícil de bater, você vai colocando mais um pouquinho de óleo. Fez essa pasta, você vai despejar o sal que está pronto ali numa vasilha grande e misture até que fique homogêneo. Então você vai primeiro bater tudo, depois você pega aquela solução batida já com o óleo e mistura junto com o sal bastante, vai pondo sal para ficar mais sal do que pasta, né? Então rende muito, você consegue fazer muito produto só com uma daquela receita que eu te passei. Guarde a mistura em vidros com tampa e use à vontade. O cheiro dessa mistura de 3 dias é maravilhoso e não estraga se guardar na geladeira, tem uma validade muito grande. A gente recomenda que você diga para os seus clientes que tem validade aí de 6 meses, mas dificilmente vai durar tanto tempo. Agora, sem mais delongas, eu já estou cansado da parte teórica, eu imagino que você também, porque o mal de todo empreendedor é essa vontade inacreditável de ir lá, pôr a mão na massa, começar a fazer, começar a vender e ver o dinheiro entrar. Isso é o que a gente mais gosta no empreendedorismo. Então, bora para as próximas aulas que são as práticas. Fechou? Tamo junto, meu nome é Vitor Bach e um abração.